vocês estão? É um prazer mais uma vez estar aqui gravando um vídeo para vocês. Eu sou o psicólogo Mário Pacheco e esse vídeo faz parte da série de vídeos que a gente grava toda semana, trazendo informações sobre dependência química, ansiedade, depressão, sobre a vida social, né? De quem é envolvido com a utilização de substâncias psicoativas, né? Me sigam nas redes sociais, sempre como psicólogo Mário Pacheco, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Tem muitos trabalhos meus lá, inclusive um curso que a gente tem no Hotmart, que é muito bacana e tem muita gente fazendo. Bom, mas hoje, especificamente, eu quero conversar com vocês sobre o risco do consumo recreativo de drogas. Vale a pena correr esse risco? Vamos lá. Os riscos do consumo recreativo de drogas. Vale a pena correr esse risco? É algo a se pensar. Isso se chama prevenção. Isso se chama inteligência. Isso se chama você tomando conta da sua vida. Isso se chama você tomando conta da sua saúde mental. Será que não existe uma outra forma de você utilizar esse recreativo sem ter que usar drogas? Será que um bom restaurante, uma boa viagem, uma festa legal em família, com amigos, também não é recreativo? Será que fazer sexo, né, também não é recreativo? Pode existir isso, né? Qualquer coisa que você faça que mude o seu humor, que mexa na sua estrutura cerebral, que mexa com o seu sistema nervoso central, você já está correndo risco. Não existe possibilidade nenhuma de você usar qualquer tipo de droga, até bebida, tá? Até cerveja, cervejinha, não existe. Sem risco, não existe. Sempre tem um risco psicológico, cerebral, biologicamente falando, inclusive, muito sério, tá? Por quê? Porque vai depender da droga que você está usando, vai depender do ambiente que você está, vai depender do seu físico, como ele está, né? As drogas recreativas, hoje em dia, né? Elas são utilizadas por diversos motivos, né? Por diversas motivações, por exemplo, para relaxar, né? Para intensificar uma experiência, né? Em festas, para dar coragem, para poder falar alguma coisa para alguém ou até para seduzir, para namorar, né? Ou até mesmo uma pequena interação em algum grupo social. Eu só consigo se eu tomar uma antes. Eu só consigo se eu fumar um antes, né? E muitas pessoas acham isso inofensivo. É inofensivo eu beber uma cervejinha. É inofensivo eu fumar um baseado. É inofensivo eu cheirar uma carreirinha. Será que é? Para algumas pessoas pode ser que seja. Agora, para muitas outras pessoas, representam riscos significativos. Principalmente se você for propenso, né, a comorbidade, se você for propenso à dependência química, se você tiver uma personalidade compulsiva obsessiva, se você perceber que você tem um nível de ansiedade ou de depressão muito alto, é bom você pensar sobre isso, tá? Nesse contexto, vale a pena você pensar sobre isso. Vale a pena arriscar a saúde em busca de uma experiência momentânea? Eu conheço pessoas, já passaram pelo meu consultório, pessoas que com uma cerveja, tá? Com um cigarro de baseado, um cigarro de cannabis, tá? As pessoas chegaram à convulsão.
chegaram ao apagão, bateram o carro, foram parar no hospital, tá? Quebraram a perna porque bateram o carro, deu perda total no carro. Embora o consumo recreativo possa proporcionar momentos de prazer, momentos de euforia, né? Os impactos sobre a saúde física, a saúde mental e a saúde emocional, tá? Podem ser devastadores, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. E além de ser devastadores, algum desses impactos podem durar para a vida toda depois, tá? O uso recreativo é um início potencial para causar dependência química. Então, assim, vale a pena você se arriscar? A gente percebe muito isso, por exemplo, isso é um movimento do adolescente que fica curioso, primeiro em fumar um cigarro, depois em tomar uma cerveja, depois em utilizar um baseado, depois cheirar uma carreirinha de cocaína, né? Aqui no Brasil, né, existe dentro dos próprios dependentes químicos, existe o preconceito do uso do crack, tá? Mas na Europa, por exemplo, não existe, tá? Eles também costumam usar isso, o crack, algumas pessoas conseguem utilizar como uso recreativo, tá? E aqui no Brasil tem gente que faz isso também, mas ainda existe... graças a Deus, né? Não são todos que levam a esse ponto. O que é recreativo aqui é beber e fumar maconha, né? Fora também algumas drogas tipo cafeína em cápsula, anabolizantes, MDMA, êxtase, né? As raves. Então sempre se acha que é recreativo, tá? Só que se você tiver a predisposição para dependência química, tiver um nível de ansiedade ou um nível de depressão muito altos. E por que eu digo isso, de ansiedade e depressão? Porque normalmente quem tem muito problema com a ansiedade, principalmente, precisa ver se não tem uma personalidade compulsiva e obsessiva, tá? Que é o tipo da personalidade que propicia muito a utilização de droga, fazer a utilização de droga recreativa chegar ao vício, né? Então, será que vale a pena você que está aí com essa ideia de que eu uso de uma forma recreativa apenas? Será que vale a pena você ter momentos de prazer achando que está sendo só de uma forma recreativa e não está? Vale a pena você colocar sua saúde mental nesse risco? Né? Quando você começar a perceber que você já está usando mais do que deveria, que você já tem um sentimento de que algum tipo de abstinência já está acontecendo, pronto, já instaurou o vício, tá? Além disso, muitas dessas drogas têm efeitos nocivos no cérebro e no corpo, podendo resultar em danos irreversíveis à saúde, tá? Eu posso dar um exemplo muito prático aqui. Um dos países que tem o maior número de pessoas com problema de esquizofrenia é no Brasil, tá? Existem muitos países que têm, mas o Brasil tem um número muito grande, tá? Só que muitas dessas esquizofrenias, dessas pessoas que têm a esquizofrenia, elas não aparecem, ou então aparecem num grau muito pequeno, porque a esquizofrenia só aparece depois dos 19, 20, 21, 22 anos, que é quando o sistema nervoso central já está completamente formado, depois dos 21, às vezes até os 25. Nas mulheres costumam aparecer antes por causa da condição hormonal da mulher, que é bem maior do que a dos homens, né? Aí o sujeito começa a usar maconha, ela potencializa, ela aparece muito mais rápido. Tá aí um dano irreversível. Né? Mas por que será que o sujeito de repente ficou louco, né? Que as pessoas costumam dizer assim, não é louco.
né? É uma condição esquizofrênica, que é um jeito diferente de ser, que ele vai ter que aprender a viver daquele jeito, mas que foi desencadeado porque ele achou que ele estava usando maconha de uma forma recreativa, ou que ele estava bebendo todos os dias de uma forma recreativa, sabe? Beber cerveja todo dia depois que sai do trabalho, no barzinho com os amigos, é recreativo? Será? Vale a pena esse risco? Fumar maconha todo dia, será que é recreativo? Né? Fora que isso vai afetar os relacionamentos sociais, os relacionamentos interpessoais, o desempenho acadêmico, né? O desempenho profissional, né? E às vezes até te levar a problemas legais, né? Problemas que envolvam a justiça, né? Tenho vários pacientes que têm problemas de Lei Maria da Penha, que têm problema com ex-relacionamento, que não sabem lidar e que afogam as mágoas, né, na maconha, na cocaína e no álcool, e tem dificuldade para entender que para ele pensar melhor, para ele viver melhor, a primeira coisa que ele tem que fazer é parar de usar a droga, principalmente parar de pensar que está usando aquilo de uma forma recreativa. Não tem como a gente mensurar até onde é recreativo ou não. Se o sujeito chega no consultório e fala assim para mim, eu fumei maconha ontem, tá? Eu falo, tá, e quando foi a última vez que você utilizou antes de ontem? Foi no ano passado, tal. Bom, aí pode ser que seja recreativa. Não, foi semana passada. Semana passada eu usei 5 vezes, mas essa semana eu só usei 3. Será que é recreativo isso? Então, diante desses riscos, é importante que as pessoas considerem cuidadosamente as consequências dos seus comportamentos. É ali no comportamento que você está tendo que você vai mensurar se isso é recreativo ou não, né? E busquem alternativas saudáveis para lidar com o que está acontecendo, tá? Porque, obviamente, você vai sentir um estresse com isso, né? Porque você sente vontade de usar novamente, mas já entende o tipo de comportamento que você teve, né? E aí você vai ficar com muita dificuldade, vai sentir um estressezinho qualquer, vai já começar a se sentir dificuldade para se divertir, para se interagir socialmente, né? A busca por prazer momentâneo, ela não deve ser priorizada em detrimento da saúde e nem do bem-estar a longo prazo. Primeiro a minha saúde, primeiro o bem-estar, o meu bem-estar e depois o prazer. E mesmo a questão do prazer, todo ser humano tem a obrigação de entender que tipo de prazer faz bem para ele e que tipo de prazer que não faz. Tá? Em vez disso, é fundamental cultivar hábitos saudáveis, tá? Buscar apoio social, apoio profissional, né? Para poder conseguir fazer escolhas boas, conscientes e saudáveis, que vão produzir para você uma vida mais equilibrada. Então, tomem muito cuidado com essa história de uso recreativo, tá? O uso recreativo é arriscado. Por quê? Porque algumas vezes, quando a pessoa já tem bastante informação sobre tudo que aconteceu dentro do ambiente familiar, sobre o seu tipo de comportamento. Algumas vezes a pessoa percebe, né, que eu não posso beber, porque quando eu bebo acontece isso, acontece aquilo. Não posso fumar, porque quando eu fumo maconha acontece isso, acontece aquilo. Realmente já cheguei à conclusão que eu não posso. Mas continuo insistindo, você está se arriscando. E sempre diz assim, não, é recreativo, é um uso recreativo. Cuidado. Cuidado, tá? Não se arrisque. Você deve se arriscar pelas coisas boas da vida,
e não pelas coisas ruins, pelas coisas que você vê que existe uma possibilidade de não dar certo, e inclusive que você vê que existe a possibilidade de não dar tão certo que pode até ser fatal, no sentido de você morrer, ou de ir preso, ou de ficar mal, de ir para o hospital, enfim, né? Então, esse material de hoje é um material que vai fazer você pensar sobre isso, né? O risco do consumo recreativo das drogas. Será que vale a pena eu correr esse risco? Será que eu não posso ir numa festa sem usar drogas? Será que eu não posso fazer um sexo sem usar drogas? Será que eu não posso viver sem drogas? Né? Se você percebe que você não tem habilidade para viver sem drogas, provavelmente é que você é uma pessoa que tem o potencial totalmente voltado para o vício, tá? Então, aí você precisa pensar, né? Então preste muita atenção no que você está fazendo, a respeito do uso recreativo que você acha que você está tendo, tá? Porque às vezes não é um uso recreativo. Às vezes você já está no uso abusivo e você ainda não está percebendo ou não quer perceber, tá? Ou não quer perceber, né? E como é que você vai perceber isso? Se te atrapalha em qualquer atividade social. Se está te atrapalhando nos relacionamentos, se está te atrapalhando na tua vida profissional, se está te atrapalhando na maneira de você pensar, se está te atrapalhando a tua vida, não é recreativo. O recreativo não atrapalha em nada, tá? Então preste atenção, procure ajuda. Se você tiver dúvidas sobre isso e quiser mais esclarecimentos para você poder chegar num parâmetro recreativo ou não, procure ajuda para você se entender e entender o que você está fazendo e principalmente entender qual é a mudança necessária que você tem que ter, né? Eu tenho um curso na internet, tá no Hotmart, o primeiro módulo já está disponível, que explica muito sobre isso, né? Um curso que fala sobre técnicas e manuseios para você se livrar da dependência química, da ansiedade e da depressão, né? Me siga nas redes sociais, me conheça para você receber mais vídeos com esses conteúdos, para você viver longe das drogas. Não tem necessidade. Não temos necessidade de usar drogas. Podemos muito bem viver de uma forma saudável, né? Agradeço por ter me ouvido e até uma próxima. Muito obrigado.